Convidar nosso irmão Leandro para vir aqui à frente. Leandro vai nos pregar um sermão que está preparado há muito tempo. Irmãos, Leandro pegou Covid quando pregaria a igreja, né? Então, não dá para escolher muito esse tipo de coisa, né? A menos que você lamba corrimões por aí, o Covid não se escolhe, né? Mas hoje temos a bênção de ouvi-lo. Deus abençoe, meu irmão. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam com todos. Estamos aí clamando para que as nuvens adorem o Senhor, né, reverendo? Esse calor que está aí, né? Mas que bom que estamos na casa do Senhor, com calor ou sem calor. Estamos aqui para louvar o nome do nosso Senhor e para ouvir a sua palavra. E para isso eu quero que você abra aí, juntamente comigo, a palavra do Senhor, primeiro a Pedro. Epístola de 1 Pedro, no capítulo 5, dos versos 5 ao 11. Vamos falar sobre permanecer firme através da graça, mesmo em tempos difíceis, em tempos dificultosos. O texto diz o seguinte: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Feche os teus olhos, inclina a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai santo e eterno, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor, na Tua presença estamos nessa noite, sabemos que Tu és um Deus santo, Pai. Prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra, abre nossa mente para que possamos entender, Senhor, que a Tua palavra atinja os nossos corações como uma flecha, e possamos, Senhor, sair daqui esta noite edificados pela Tua palavra. Saímos daqui, Senhor, firmados pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos da Tua graça neste momento tão solene que é o momento de expormos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor receba a glória nessa noite. No santo nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você já assistiu, quem aqui já assistiu aquele filme do Rocky Balboa? Já assistiu aquele filme do Rocky Lutador, né? Luta de boxe. No filme do Rocky Balboa, o personagem de Sylvester Stallone, então ele vai fazer um discurso ao seu filho, né? Robert. Quando ele vai partir para uma luta, então o seu filho fica temeroso de que ele vai enfrentar essa batalha e que ele não vai conseguir vencer a luta, né? Pela sua já idade um pouco mais avançada e o tempo que ele estava sem lutar, então ele fica temeroso de que o seu pai, né, perdesse a luta, sofresse ali. Então, o Rocky, né, conversando com seu filho, e seu filho ali insistindo com ele para que ele não entrasse naquela luta, ele vai fazer um discurso, né, ao seu filho. Talvez você já ouviu esse discurso, e o tom do discurso é esse aqui. Então, Rocky fala assim ao seu filho: deixe-me dizer algo para você que você já sabe. O mundo não é feito apenas de sol e arco-íris. É um lugar mau e desagradável. E não importa o quão durão você seja,
Ele vai te bater até que esteja de joelhos, e vai te manter assim permanentemente se você permitir. Nem você ou ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas a questão não é o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. O quanto você resiste e continua seguindo adiante. É assim que se vence uma luta. Esse é o discurso de Rock para o seu filho. Não importa, não é importante o quão forte você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar. E nós vemos aqui, na carta de Pedro escrevendo a cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo uma forte perseguição. Era por volta do ano de 64, quando o imperador Nero ateia fogo em Roma. Então ele lança a culpa sobre esse episódio, nos cristãos. Como bom político, Nero já havia percebido que os cristãos eram uma parcela da população que era odiada, que era perseguida, que era detestada, por toda a população. Por quê? Por conta de que eles serviam, a um homem, a um Deus que eles professavam, um Deus que havia sido crucificado. E naquele período, você ser crucificado era um sinal de grande humilhação. Então Nero já aproveita essa veia que os cristãos eram perseguidos e lança então sobre eles a culpa, do incêndio em Roma. Então os cristãos que já eram perseguidos passam a partir de então a sofrer uma perseguição mais acirrada, mais violenta naquele momento. Então Pedro, ao escrever a sua carta, ele vai falar a esses cristãos. Interessante que Pedro encerra a sua carta no capítulo 5, no verso 12, com a seguinte fala: esta é a verdadeira graça de Deus, permaneçam nela. Ele está preocupado, então, a apresentar aquele povo, a natureza da verdadeira graça de Deus. E ele desejava ver os seus leitores inabaláveis na graça, fortificados na graça. Por conta das perseguições, eles eram tentados a desistir do Evangelho, a vacilar na sua fé. Mas Pedro escreve para que eles se mantenham firmes, fortalecidos, fortificados. Então, para isso, Pedro, ele vai dar uma série de conselhos a esses cristãos, para que eles possam perseverar em santidade e assim glorificar a Deus, assim exaltar a Deus, mesmo em meio a todas as dificuldades. Então, nós encontramos aqui no capítulo 5, no verso 5, Pedro dizendo o seguinte para aqueles cristãos: rogo igualmente aos jovens, sede submissos. O primeiro conselho que Pedro vai dar é para que eles sejam submissos. Esses conselhos, eles vão servir de base para que lá no final, então, Deus possa agir na vida dos cristãos. E nós vamos ver isso no decorrer desse sermão. Então, Pedro pede para que eles sejam aqui submissos aos mais velhos. A submissão é uma característica do cristão. A submissão é o ato de você sujeitar-se ao outro, sujeitar-se a alguém de forma passiva. E Pedro fala aqui aos jovens para eles serem submissos aos mais velhos. O termo aqui grego, mais velhos, é presbiteroi. Não significa exatamente alguém mais velho em idade, mas alguém maduro na fé, alguém espiritualmente maduro, uma liderança madura, alguém que tenha maturidade espiritual. Pedro está falando para aqueles cristãos, nesse contexto de dificuldade, nesse contexto de perseguição, vocês precisam escutar os mais velhos, ser submisso aos mais velhos, atender aos ensinamentos dos mais velhos. É isso que Pedro estava falando para eles. Pedro está falando também para eles que eles deveriam ser humildes. No verso 6, ainda no verso 5, ele fala: sede cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então Pedro fala que eles deviam ser submissos e que eles deveriam ser humildes. E quando nós olhamos para a humildade aqui relatada por Pedro, nós podemos classificá-la de duas maneiras. Primeiro, uma humildade horizontal,
uma humildade uns para com os outros. Note que ele fala, sendo humilde no trato com os outros, vestir-se, cingir-vos de toda a humildade. Cingir-vos de toda a humildade aqui dá a ideia de você vestir uma roupa de humildade, você ser adornado pela humildade, a humildade ser uma característica. A roupa, ela fala muito sobre a pessoa, sobre quem ela é. Nós conseguimos identificar pessoas que trabalham em determinados setores pela sua roupa, pela sua vestimenta, como elas se vestem. Então Pedro está dizendo para eles aqui, vistam-se dessa humildade, sejam cheios dessa humildade. Então, no sentido horizontal, uma humildade de uns para com os outros. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos 9 ao 14, aqui a palavra vai nos relatar o seguinte, Jesus falando, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Eles se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Note que nós devemos ter essa característica da humildade. Uma vez perguntado a Agostinho se ele poderia dizer 3 qualidades de um cristão, ele diz que 3 qualidades de um cristão poderiam ser humildade, humildade e humildade. Então nós devemos aprender esse conceito de ser humildes um para com os outros, um para com o outro. E também a humildade no sentido vertical é humilhar-se diante de Deus. É a maneira, o modo como nós reagimos, como nós respondemos diante de situações que exigem o reconhecimento da nossa miséria, da nossa falência, da nossa total dependência da soberania de Deus. Humildade diante de Deus, reconhecer que nós nada somos. Paul Washer fala uma coisa e eu gosto muito dessa fala. Ele diz o seguinte, em um dos seus sermões, ele fala que ele pensava que precisava da graça de Deus para pregar. Depois, mais tarde, ele veio a descobrir que ele precisa da graça de Deus para amarrar os seus sapatos. Nós somos dependentes dessa graça. Nós devemos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa humildade diante de Deus, diante do nosso Senhor. Para tudo nós precisamos da graça de Deus. Então nós não devemos andar soberbos, arrogantes, donos de nós mesmos, ensimesmados, achando que podemos todas as coisas, mas sermos dependentes de Deus. Outro conselho que Pedro vai dar aqui era para que eles não sejam ansiosos. Veja bem no verso 7, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, meus irmãos, nós sabemos que ela é um mal muito grande, ela atinge a todas as pessoas, sem discriminação de idade, de cor, de raça, de tamanho. A ansiedade, ela pode atingir todas as pessoas. Porém, a ansiedade, além de ser danosa, porque ela alimenta a nossa falta de fé na providência divina, ela nos faz sofrer de forma inútil, porque nós não vamos, através da ansiedade, resolver os nossos problemas do amanhã, e ainda assim ela vai preencher toda a nossa agenda do dia de hoje. Então a ansiedade faz com que nós fiquemos preocupados com aquilo que está por vir, sem condição de alcançar, e ainda afeta o nosso presente,
porque nós ali nos preocupamos com algo que foge do nosso controle, ela rouba as nossas energias. E o próprio Jesus vai dizer no Sermão do Monte que nós não devemos andar ansiosos pela vossa comida, quanto que é a vez de comer, nem pela vossa bebida, nem pelo vosso corpo, quanto ao que nós haveremos de vestir. Mas Jesus fala: olhai para as aves do campo. Vai olhar passarinho, eles não granjeiam, eles não plantam, eles não colhem, eles não estocam em celeiro, mas eles são alimentados pelo Senhor todos os dias. Olhem para os lírios do campo, eles são vestidos pelo Senhor, de forma que nem Salomão se vestiu da mesma maneira. Nós devemos olhar para aquilo que Deus tem para nossas vidas, confiarmos na providência divina, confiarmos em Deus. Por isso Pedro fala: não andem ansiosos, em meio a tudo isso que vocês estão vivendo, não fiquem ansiosos. E Pedro vai dizer ainda no verso 8, sede sóbrios e vigilantes. Outro conselho que Pedro vai dar: não sejam sóbrios e vigilantes. Após dizer que eles não deviam estar ansiosos, então eles deviam manter a sobriedade. Note que a palavra aqui, vigilante, a palavra grega para sóbrio, ela tem o significado de autocontrole, domínio próprio, o que vem a ser um antônimo para um estado de embriaguez. Então, Pedro está falando para eles: olha, vocês precisam estar sóbrios, vocês precisam ter sobriedade espiritual. Isso significa que eles deveriam ter autocontrole sobre as paixões. Nós devemos ter autocontrole sobre as nossas paixões, sobre as nossas vontades carnais, sobre as nossas idolatrias. Mas ele, além de falar que eles deviam ser sóbrios, eles deviam também, junto com isso, ser vigilantes. E ser vigilante está totalmente ligado a ser sóbrio. Você já viu alguém que está vigilante sem estar sóbrio? Não existe como. Então, Pedro fala assim: vocês precisam estar sóbrios e vigilantes, e vigiar para não cair em perigo moral, não cair em pecado. Uma pessoa que ela não está vigilante, uma pessoa que ela não está sóbria, que ela não está dominando a sua carne, as suas vontades, as suas paixões, a pessoa que está embriagada pelas vontades da sua carne, ela não vai ter controle, não vai ter domínio sobre os seus impulsos, e ela vai cair em pecado, ela vai enfraquecer, ela vai sucumbir ante as dificuldades. Aqueles irmãos ali naquele período estavam passando por grandes dificuldades, e eles precisavam manter a sobriedade espiritual, precisavam estar vigilantes a todo tempo, porque Pedro fala o seguinte: porque o diabo, vosso adversário, ainda no verso 8, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade. Pedro fala que eles deviam estar vigilantes, porque o diabo estava ao derredor. Essa questão de estar ao derredor, você já observou, a quem aqui já assistiu aqueles documentários no Discovery Channel, Animal Planet? Eu particularmente gosto muito de assistir esses documentários, e você observa então ali aqueles momentos em que um leão ou um guepardo, um leopardo vai caçar, mas aqui a Bíblia fala realmente do leão. O leão, ele fica ali observando a presa, então você encontra aquela manada de animais, de zebras, de gnus, antílopes, e você vê que de repente, de uma hora para outra, o leão salta ali, as leoas saltam e vão atrás de alguém, de alguma presa. Eles estavam identificando naquele bando o animal que estava mais fraco, o animal que estava mais debilitado, o animal que estava um pouco afastado do seu grupo, do seu rebanho, aquele animal mais raquítico, mais franzino, porque esse animal é uma presa mais fácil. Por isso que Pedro fala que nós devemos estar sóbrios e vigilantes, para que nós não venhamos cair, não venhamos nos enfraquecer, não venhamos nos tornar uma presa fácil para o nosso adversário.
Veja bem, se nós não vigiarmos na nossa fé, se nós formos cristãos vacilantes a todo momento, ficarmos embriagados com as nossas vontades, embriagados com as nossas paixões, dando ali uma ênfase ao que a nossa carne deseja, ao que os nossos sentimentos humanos desejam, nós vamos nos enfraquecer, e se nós não estivermos sóbrios, nós não vamos conseguir manter a vigilância, e quando você não está vigilante, você fica desapercebido do perigo que está à sua volta, e você pode até pensar, não, mas eu sou um cristão, eu nunca vou cair nesse pecado, eu nunca vou cair nessa falha, esse erro jamais vai acontecer comigo. Mas você vai dando lugar, você vai se enfraquecendo na fé, perdendo a sobriedade espiritual, e quando você menos espera, o diabo vai apresentar para você uma oferta, vai apresentar para você uma situação, e você não vai estar firme, você não vai vigiar, e você vai acabar caindo. Então Pedro fala, principalmente nesse momento de perseguição, estejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo está no vosso derredor. Agora, após Pedro dar essa série de conselhos para os cristãos, Pedro agora vai entrar no verso 10, após essa série de conselhos, Pedro vai expressar aqui uma nota de esperança aos cristãos. Pedro vai aqui expressar uma potente também doxologia, uma profunda doxologia, uma profunda adoração, a partir do verso 10 e do verso 11. Então Pedro inicia assim, nesses versos aqui, falando de pontos fundamentais para a nossa fé, e vai mostrar a ação de Deus no fortalecimento da sua igreja, pontos fundamentais para o fortalecimento da igreja, para que aqueles cristãos pudessem então, assim, ter força, ter um meio de entender aqueles sofrimentos e passarem por esse período de perseguição, de aflição, confiantes no Senhor. Então Pedro inicia o verso 10 dizendo o seguinte: o Deus de toda graça. É muito forte isso. O Deus de toda graça. Pedro, ele aqui vai lembrar os seus leitores de que não há na vida nenhuma outra fonte de graça, misericórdia e esperança que não seja Deus, o Deus de toda a graça. E essa afirmação de Pedro para uma igreja que estava sendo perseguida, humilhada, tendo seus bens tomados, era uma fonte de consolo imensa. E a graça de Deus, ela é para nós essa fonte de consolo, porque nós passamos por momentos em nossa vida difíceis. Só que eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, quais são as dificuldades que você enfrenta na sua vida que estão acima da graça de Deus? Quais são os problemas que você enfrenta na sua vida que são superiores à graça de Deus? Quais são as lutas que podem ser maiores do que a graça de Deus na sua vida? Constantemente somos afligidos por pensamentos, por sentimentos de tristeza, sentimentos de derrota, sentimentos de inferioridade. Por mais seguro que você seja de si, por mais saudável que você seja mentalmente, emocionalmente, você vai passar por algum momento que você vai ter alguma insegurança, alguma incerteza, algum medo, alguma dificuldade. Nós não somos de ferro. Agora eu te pergunto, existe algum problema que você está enfrentando que seja superior à ação da graça de Deus na sua vida? Ou então, quão longe você acha que você pode ir da graça de Deus? Quão longe você pode se afastar para que a graça de Deus não te alcance? As nossas lutas, seja no âmbito financeiro,
seja no âmbito emocional, seja no âmbito relacional, pai, filho, mãe, esposo, conjugal, seja no âmbito da nossa saúde, todas as áreas da nossa vida, elas estão inteiramente debaixo da graça de Deus, sob os eternos decretos de Deus, sob o domínio soberano de Deus. A sua graça misericordiosa nos alcança em todos os momentos. Você não pode se afastar tão longe que a graça não te alcance. Por vezes nós pecamos e nós achamos que, pelo fato de pecar, Deus se distancia de nós. Pelo fato de vez ou outra nós cometermos um deslize na nossa vida espiritual, às vezes nós queremos nos afastar da igreja, dos irmãos, ou deixar de fazer uso dos meios de graça, como a leitura da palavra, como o exercício da oração, porque nós pensamos que estamos distantes de Deus, e é engano nosso. Nós não podemos ir tão longe, de modo que essa graça não nos alcance. É lógico, nós não vamos viver uma vida de pecado, nós não vamos viver incorrendo diariamente no pecado, porque a graça de Deus é abundante em mim. Não, de modo algum, essa não é uma característica de um filho de Deus, de um servo de Deus, de um eleito. Mas nós somos alcançados a todo momento por essa graça. Isso é maravilhoso. Essa graça que nos alcança em todos os momentos da nossa vida. O Deus de toda a graça, então, compreende a totalidade dessa graça, todos os aspectos dessa graça, em todas as áreas de nossas vidas. Deus nos alcança em todo momento. E é isso que Pedro fala para aqueles cristãos. Ora, o Deus de toda a graça, no verso 10. Agora, existia uma ação desse Deus de toda a graça. E Pedro vai relatar, esse Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Então, depois de Pedro falar que o Deus de toda graça, salientar a ação dessa graça de Deus, ele vai falar que esse Deus de toda graça nos chamou em Cristo Jesus. Somos chamados em Cristo Jesus. Veja, não existe como nós falarmos do Evangelho, não existe como nós pregarmos do Evangelho sem falarmos de Cristo, sem falarmos da obra redentora da cruz. E é dessa maneira que esse Deus de toda graça nos chama em meio às dificuldades, em meio à nossa vida de luta, é em Cristo Jesus. Lá em João 6,44, Jesus vai dizer que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, o Pai não enviou, se o Pai não o atrair. Então é Deus quem nos chama a Cristo Jesus, é Deus quem nos leva até diante de Cristo. Então Pedro fala, esse Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória. Uma das razões pelas quais os cristãos eram perseguidos e discriminados, eram por seguirem exatamente a esse Jesus Cristo, a esse homem que foi crucificado, a esse homem que foi pendurado em uma cruz, e os cristãos eram ridicularizados por seguirem alguém assim, era um motivo de vergonha e maldição para aquela sociedade, para os romanos, enfim, para toda aquela sociedade helenista. A questão de você ser morto, crucificado, era motivo de grande maldição, de grande vergonha, de grande humilhação. Então Pedro escreve a esses cristãos perseguidos, descrevendo que a verdade da cruz é que o seu resultado glorioso não é na vida presente, mas sim na vida futura. Ele vos chamou, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Veja bem, vos chamou à sua eterna glória. E o texto segue afirmando, depois de terdes sofrido por um pouco. Isso nos remete à brevidade desta vida. O sofrimento humano, por mais longo que pareça, por mais extenuante que pareça, comparado à esperança da glória eterna, ele se torna diminuto, ele se torna mínimo. Ele se torna pequeno. Tudo aquilo que nós passamos aqui nessa terra, quando nós olhamos com olhos para a eternidade, se torna pequeno, se torna mínimo, se torna em nada.
A partir do momento que nós comparamos a nossa vida, a partir do momento que nós comparamos o que passamos aqui, o nosso tempo em que estamos passando por esta terra, a eternidade, ele se torna pequeno. E eu sei que você está passando por dificuldades, eu não estou dizendo que a sua dificuldade, o seu problema, não é nada. Pelo contrário, é difícil, mas comparado ao nosso eterno Deus, a vida com Cristo, ele se torna pequeno. Comparado a uma vida eterna, ele se torna pequeno. Então Pedro está falando, depois de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, ele vos chamou à sua eterna glória. Agora, se ele me chamou à eterna glória, por que eu vivo uma vida de dificuldades nessa terra? Ora, eu fui chamado a uma eterna glória. A vida cristã, ela não é sempre uma vida gloriosa, principalmente aos olhos do mundo. O mundo tem uma ideia diferente do que é viver uma vida gloriosa, do que é viver uma vida, triunfante, vitoriosa. Nós vemos isso nas bem-aventuranças, Jesus ensinando, que alegre, bem-aventurado, feliz é aquele que se humilha, é o manso de espírito, é o pobre de espírito. Jesus ensina algo diferente do que o mundo compreende como ser bom, como ser vitorioso. Para muitos, então, Jesus ele foi derrotado na cruz. E para o mundo, ainda hoje, a cruz é esse sinal de vergonha, de humilhação. Para a sociedade atual, viver como Cristo viveu, viver da maneira que Cristo nos ensina, é um sinal de derrota, é um sinal de humilhação, é ser antiquado, é ser careta, você renunciar, você dar a outra face, você pagar o mal com o bem, é um sinal de fraqueza aos moldes da sociedade atual. Então, a glória da vida, ela não está naquilo que nós conquistamos na terra. A glória da vida está naquilo que Cristo conquistou na cruz. A glória dessa vida, meu irmão, não está nas nossas conquistas, não está no como vivemos aqui diante dos homens, do ponto de vista econômico, social, mas ela está na vitória de Cristo na cruz. Essa é a glória da nossa vida. Tudo que conquistamos nesta vida passa, tudo que nós adquirimos, tudo que nós ganhamos termina, mas o que nós conquistamos em Cristo é eterno, é duradouro. Tudo aquilo que você conquista em Cristo é para sempre, não tem fim. Agora, diante disso, nós entendemos que a busca, então, por uma vida cristã piedosa, de boa conduta, de santidade, nada mais é do que um eco imperfeito da glorificação perfeita na eternidade. Nossa busca por santificação, por ela ser imperfeita, por nós não conseguimos viver de modo perfeito nessa terra, ela é apenas um eco, uma imagem daquilo que nós vamos viver em perfeita santidade, quando formos glorificados juntamente com Cristo. Agora, note que os cristãos, na dispersão, então, eles estavam passando por severas perseguições, perdendo seus bens, perdendo suas casas, sendo perseguidos, mas Pedro está falando que eles não seriam destruídos por essas aflições. Antes, eles teriam, então, a sua fé fortalecida em meio a elas. E para isso, então, no verso 10, depois de Pedro falar que o Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco de tempo, Ele mesmo, ainda no verso 10, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos dar uma olhada aqui nessa ação de Deus na vida do crente. Primeiro, Pedro fala que o próprio Deus de toda graça vos há de aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar aqui é a mesma usada lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 21, para referir-se a consertar redes. Então, o próprio Deus, Ele é aquele que vai pegar aquilo que está rasgado em nossa vida, quebrado em nós, e vai nos arrumar, vai nos consertar. Por isso que o sofrimento,
as aflições, quando aceitos com humildade. Lembra da humildade que Pedro fala lá no começo, dá o conselho? Sejam humildes. Por isso, quando as aflições, todo esse contexto de luta, dificuldade, quando aceitos com humildade, o sofrimento, tudo isso, eles vão prover aquilo que está faltando em nós. Deus vai usar toda essa dificuldade, essas lutas, esses problemas para nos aperfeiçoar. E é o trabalhar de Deus que às vezes nós não entendemos em nossas vidas, o porquê Deus está fazendo isso, o porquê estou passando por essa situação, porquê está sendo desse jeito. É Deus nos aperfeiçoando, costurando aquilo que estava rasgado em nós, arrebentado em nós, dando nova forma, dando utilidade. Uma rede rasgada não tem utilidade. Eu gosto muito de pescar. Quando eu vou pescar, eu já pesquei com rede. Apesar de não ser muito adepto da pescaria com rede, já usei rede algumas vezes. E coloquei a rede lá e a rede estava furada. Então o peixe passava pelo buraco da rede e ia embora. Então ela perdia a sua utilidade, você ficava inútil. É isso que Deus faz. Ele pega aquilo que está inútil em nós, aquilo que não está funcionando da maneira correta e aperfeiçoa, modifica, melhora. Então Pedro está falando, esse Deus vai vos aperfeiçoar. Também esse Deus, além de aperfeiçoar, ele vai firmar esses cristãos. E firmar aqui significa fixar algo com firmeza. Quem aqui já cruzou alguma ponte de madeira? Um pontilhão de madeira. Você já cruzou algum pontilhão de madeira? Ninguém cruzou ponte de madeira, só eu que sou da roça aqui do interior? Quando você vai cruzar aquela ponte de madeira, você já passou direto ou você olhou aquela ponte assim, você deu aquela experimentada, ver se está firme, se não vai balançar, se não vai quebrar? Agora, quando você vai cruzar uma ponte aí de cimento, de alvenaria, uma ponte grande, você vai nela lá ver se ela está firme antes, Não. A gente não faz isso, a gente não desce, porque a gente sabe da firmeza da estrutura. Então, significa fixar com firmeza. Estar fixo por meio das provações e aflições. Deus está nos firmando e nos fortalecendo para estarmos firmes diante das lutas, não nos abalarmos, não nos deixarmos vencer por essas lutas. Então, esse Deus que nos aperfeiçoa, que nos firma, Ele também nos fortifica. Fortificar aqui é o sentido de encher de força. Agora, como é o processo de se fortificar? Os irmãos aqui os irmãos acadêmicos aqui, os acadêmicos de academia, que vão para a academia. Quando você vai para a academia, você chega lá, então você vai já naquele peso de 150 quilos para erguer, no seu primeiro dia. Não, a gente não vai direto naquele peso, geralmente a gente começa com a barra ali, sem nenhum peso, Aí vai adicionando 5, 10, 15, aí você olha para o lado, tem alguém já menor que você levantando 50, aí você já vai lá e aumenta um pouquinho, para não ficar vergonhoso, Eu já fiz isso. Já estava lá e estava um menininho lá erguendo mais do que eu o peso, eu fiquei, meu Deus, estou aqui, o dobro do tamanho, erguendo pouco peso. Então o processo de fortificação, ele é algo gradativo. Não é algo que acontece de uma hora para outra. Ele é gradativo. Uma vida sem esforço, ela é moralmente fraca. Ela não tem firmeza, não tem constância, não tem substância, não é forte. Como nós esperamos vencer as lutas, as dificuldades, as tentações, as provas que vão vir, se nós não estivermos fortalecidos, fortificados, se nós não passarmos por esse processo de fortalecimento? Então, através das lutas, das provações, aqueles irmãos ali, aos quais Pedro escreve, eles estavam sendo fortificados também pelas provações. Do mesmo modo, nós hoje somos fortificados pelas provações que enfrentamos, pelas lutas, pelas perseguições, pelas dificuldades. Nós somos fortificados pelo Senhor. E por último, então, Pedro fala que esse Deus, além de aperfeiçoar, firmar, fortificar, Ele vai fundamentar. O que é fundamentar? Colocar fundamentos, é solidez, é lançar alicerces, é por onde nós começamos uma construção, é de baixo para cima. Então Deus trabalha com nós de baixo para cima, debaixo de lutas, debaixo de aflições, debaixo de dificuldades. Ele nos fundamenta na rocha. E quando falamos de fundamentar, falamos
de algo sólido, falamos de rocha, lembramos daquela parábola do homem que construiu a sua casa na rocha, né? Teve o homem que construiu na areia, então veio as águas e acabou com a sua casa. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, ele se manteve firme. E nós sabemos quem é essa rocha que nós temos que edificar a nossa casa, a nossa vida espiritual. É em Cristo Jesus. Então nós seremos fortificados, fundamentados. O nosso fundamento em Deus será estabelecido por meio das provações. Então, depois de Pedro usar esses 4 verbos aqui, quase que sinônimos, né, com a intenção aqui para explicar a ação de Deus na vida do cristão em meio às provações, depois de Pedro falar que eles deveriam ficar firmes, resistir nas provações, porque o próprio Deus os fortaleceria, o próprio Deus os fortificaria. Então Pedro, depois de revelar essas verdades aqui, Pedro, ele faz uma profunda adoração aqui, muito concernente àquele momento. Veja a beleza do que Pedro ensina aqui no verso 11. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A ele quem? Ao Deus de toda a graça, que nos chama por intermédio de Cristo Jesus e que nos fortalece. Agora note que eles estavam vivendo no período da Pax Romana, no período do domínio romano, onde o domínio era de César. Os Césares eram considerados como reis, como deuses, como alguém que constituía todo o domínio, todo o poder, que dominava, todas as nações estavam debaixo desse domínio. Era um domínio muito forte, um império muito forte, dominante. E no meio desse império dominado por homens, Pedro vai declarar que todo o domínio, pelos séculos dos séculos, não pertence a homem nenhum, mas pertence ao Deus de toda a graça, que nos chama por intermédio de Cristo Jesus. E é por intermédio desse Deus de toda a graça que aqueles cristãos puderam ser fortalecidos. É por intermédio desse Deus de toda a graça, que domina tudo e todos, é que nós, igreja, podemos ser fortalecidos hoje. É por isso que nós podemos vencer nas dificuldades, vencer nas provações. Permanecemos firmes na graça de Deus, porque nós servimos a um Deus que domina todas as coisas, pelos séculos dos séculos. Tudo está debaixo do domínio do Deus de toda a graça. A sua vida está debaixo do domínio de Deus de toda a graça. O seu casamento está debaixo do domínio de Deus de toda a graça. A tua saúde está debaixo do domínio de Deus de toda a graça. As tuas finanças, os teus negócios, as tuas incertezas, as tuas inseguranças, todas estão debaixo do domínio do Deus de toda a graça. Esteja ciente de que esse Deus vai te fortificar, vai te fortalecer, vai te fundamentar através desse processo de dificuldade, de luta. Ele mesmo é quem vai te fortalecer. Confie nesse Deus, confie no Senhor, confie na ação desse Deus. No começo, o Roque, falando naquele discurso, ele fala para o seu filho, né, que a vida vai bater dura e que ele tem que confiar na força dele mesmo, sobre se manter firme. Mas destoando aqui do que Roque disse, nós devemos estar seguros na palavra de Deus, certo de que a nossa força não vem de nós, mas que a nossa força ela é aperfeiçoada na fraqueza. Quando nós achamos que estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Porque é Deus que nos fortalece, é o Deus de toda a graça, é o Deus poderoso que vai te fortalecer, que vai te fortificar. E se você estiver fortificado nele, meu irmão, fique tranquilo, fique em paz. Você vai vencer o mundo, vai vencer essas provações. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, grato a Ti por este momento em que podemos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, assim como aqueles irmãos foram fortalecidos em Ti, por intermédio da obra de Cristo na cruz, por intermédio de Cristo, pelo chamamento da graça do Senhor, eles foram fortificados, fundamentados, fortalecidos no Deus de toda a graça. Assim eu peço a Ti, fortalece a Tua igreja, fortalece a nós, Pai, fortalece-nos diante deste mundo, diante das batalhas, dos embates, das dificuldades, que nós mantenhamos a nossa esperança em Ti.
que nós mantenhamos a esperança no Deus de toda a graça, não em nós, não em nossas forças, não naquilo que nós podemos fazer, não na nossa sabedoria, mas somente em Ti, unicamente em Ti, Pai. Assim teremos força para vencer as dificuldades e honrarmos o Teu nome neste mundo, Pai. Que nós não venhamos servir de vergonha para o Teu Evangelho, mas, Senhor, por meio das dificuldades, possamos mostrar, Senhor, quem Tu és, mostrar a Tua bondade, a Tua graça e a Tua justiça. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.